Boa noite, mais uma vez estamos aqui gravando essa palavra nessa noite, né? Que bom estar aqui. Se é a primeira vez que você está nos assistindo aí, seja bem-vindo. Espero que venhamos a ter esse encontro, outras oportunidades. Mas se você já assiste ou já assistiu outros vídeos nossos, é sempre bom rever os amigos. Obrigado pela sua companhia. Vou voltar aqui a falar do nosso trabalho, né? Primeiro livro que eu escrevi, Nos Caminhos da Santidade. Foi uma bênção, glória a Deus. Depois veio De Volta para a Cruz e o último, Assim na Terra como no Céu. Tá? Esse é o nosso último trabalho, são 14 autores. E temos também o nosso curso de formação de obreiro. Essa aqui é uma das apostilas. Tá? Então no final do vídeo vai ter o nosso telefone, se você quiser adquirir o nosso trabalho, ou em PDF ou livro físico, entre em contato aí com a gente, tá? Meus amados irmãos, o que me traz aqui nessa noite é um dos meus livros favoritos da Bíblia. Mas Nelson, você tem livro favorito? Tem sim, Josué é um deles, tá? São vários livros que eu tenho que são meus favoritos, que eu medito sempre. E essa semana eu estava meditando sobre Josué, inclusive lendo um livro sobre Josué também. E eu queria dividir com você 4 capítulos apenas desse livro. Em 4 oportunidades nós vamos tentar aqui, depois nós vamos voltar, em outra oportunidade vamos voltar a falar sobre Josué. Josué tem muita coisa para nos ensinar. E nós temos muitas coisas a aprender com Josué. Beleza? Vamos lá então, no capítulo 1 de Josué, versículo do 1 a 4, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, servidor de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heveus, dos heteus e até o grande mar para o poente, será o vosso termo. Só até aí. Eu tive pensando muito sobre essa palavra hoje, inclusive agora à tarde. E aí, o que me veio à mente nessa palavra? Luto. E eu trouxe um título para essa palavra: Do luto à luta. E daqui a pouco vocês vão entender comigo por que desse título. Josué viveu um período de luto, de transição. E quem passou por um luto sabe da dificuldade que é. Sabe dos problemas que passa. Eu já passei. E se você também passou, você sabe do que eu estou falando. Se você ainda não passou, você só vai entender certas coisas o dia que você passar. Porque não adianta alguém chegar e falar para você: eu imagino, eu penso assim, eu sei como é. Não, você não sabe, você não imagina, você não tem noção do que é passar por um luto. E Josué e todo o povo estavam em luto por causa do líder de uma nação. Não era qualquer pessoa que tinha morrido, era o líder de uma grande nação, era Moisés. E aí eles se deparam e a Bíblia diz que eles ficam 30 dias naquele luto. 30 dias chorando, 30 dias lamentando. E eu fiquei imaginando, como eu disse a vocês, o que não deve ter passado na cabeça de Josué. Como deve ter sido difícil para Josué administrar aquilo. A ponto do Senhor chegar e falar para ele: Josué, agora o negócio é com você, meu querido. Vamos tomar uma atitude, vamos levantar daí, vamos sacudir a poeira e vamos à luta. Ficar choramingando, ficar reclamando, ficar remoendo as coisas, ficar lembrando das coisas, não vai mudar a situação. O que vai acontecer? Você precisa levantar e tomar uma atitude.
Mas Deus, está doendo, eu sei que está. Mas Deus, eu não sei o que fazer, sabe? Calma aí, peraí. Mas Deus, não, Josué, fica tranquilo. Aí Deus começa a falar com Josué. Olha só o versículo 2. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, à terra que dou aos filhos de Israel. O que eu aprendo aqui, meus amados? Há um período de transição na vida de Josué. Há um período de transição de liderança, de responsabilidade, mudança de ciclos. Olha só como isso foi acontecer. Esse período de transição, meu irmão, é muito difícil. Vamos dar um exemplo aqui. Você trabalha numa empresa e de repente você é demitido dessa empresa. Aí vai ter que recomeçar do zero em outra empresa, muitas vezes fazendo o mesmo que você fazia na empresa que você fora demitido. É um período de transição. Novas responsabilidades. Um novo ciclo se inicia. Você já passou por isso? Eu já passei várias vezes. Muitas vezes. E acredite, meu irmão, não é fácil. Não é fácil você recomeçar do zero. Foi o que aconteceu com Josué. Josué, vamos recomeçar do zero, Josué. Mas, Josué, calma, fica tranquilo. Assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Onde você pisar a planta do vosso pé, eu estarei ali contigo. O que não passa na cabeça de um rapaz? Josué não era tão idoso assim nessa época. Quantos turbilhões de pensamentos não povoam a sua mente, sua memória? E uma delas, aconteceu comigo, é: será que vou dar conta? Já parou para pensar nisso? Será que eu vou dar conta dessa responsabilidade? Será que eu vou dar conta de fazer isso? Será que eu vou dar conta de... Enfim, os turbilhões de pensamentos são muitos. Mas nós sempre nos colocamos numa situação de inferioridade. Será que eu dou conta? Quando eu passei pelo meu luto, eu pensei exatamente isso. Será que eu vou dar conta? E olha só o que Deus diz a Josué. Josué, é uma transição de liderança. Moisés morreu, agora acabou. Agora é com você. Levanta. Olha só, o texto é bem claro. Levanta agora. Não é daqui a 10 minutos, daqui a um dia, daqui a uma semana. Não, é já. Agora, neste momento. Vamos lá, meu filho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E a cabeça desse rapaz, como é que não está? Aí Deus, para dar mais uma cutucada nele, diz no versículo 3: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como prometi a Moisés. Ou seja, eu estou reafirmando o meu compromisso, a minha aliança de Moisés com você. Então você não vai ficar desamparado. Você não vai ficar pensando: meu Deus, será que eu vou dar conta? Meu Deus, será isso? Meu Deus, não! Eu não vou soltar da sua mão se você não soltar da minha, Josué. Fica tranquilo. Porque nós, meus irmãos, nós somos inseguros. Ah, Nelson, eu não sou. É assim, eu sei que você é, porque eu também sou. Gente, eu acho que eu ainda sou aquele bebê meio mimado, apesar de mais de 50 anos, ainda sinto falta do carinho, do colinho da mamãe. Com certeza. Então, veja bem, mudança de liderança, mudança de transição, mudança de ciclos, né? Eu fiz uma anotação aqui. E o novo, meu irmão, sempre incomoda. As coisas novas sempre nos incomodam, ou vai nos incomodar. Por quê? Porque elas são desconfortáveis. Porque você tem que se acostumar com tudo de novo.
Moisés era um líder, ele tinha uma metodologia de trabalho. Josué agora é um outro líder, com certeza ele tinha outra metodologia de trabalho. Mas o objetivo era um só. Qual? Conquistar a terra prometida. E para que isso acontecesse, Deus fala para Josué: Josué, o negócio é agora. Levanta-te agora. Toma uma atitude, sacode a poeira. Acabou o luto. Chega 30 dias chorando, lamentando, piriri, não vai mudar a situação. Vamos à luta, meu querido. E aí então Deus fala para Josué: fala o seguinte, Josué, eu vou te matricular no meu seminário. Sabe qual foi o seminário de Josué? O deserto. O livro de Êxodo, capítulo 8, fala um pouco sobre o deserto. O deserto é um lugar de dores, de serpentes, de escorpiões, de dificuldade, de falta de água, muitas vezes falta de alimento. Então o deserto tem tudo isso. E Deus leva eles para quê? Cruzando o Jordão para o deserto. Vamos trabalhar. Ah, mas se o senhor não nos prometeu uma terra que manda leite e mel? Sim, a terra está aí, só que vocês têm que correr atrás agora. Ir em busca da sua liberdade. Só que Deus faz mais uma coisa com Josué, meu irmão. Deus estabelece limites para Josué. Olha o versículo 4. Desde o deserto e do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente, será vosso termo. Então veja bem, o deserto é o quê? É onde a gente aprende a depender do quê? De Deus nas nossas necessidades. Esse é o primeiro parâmetro do deserto. Então se você estiver no deserto, eu sei o que é deserto. Já estive lá muitas vezes. E acredite, eu acho que ainda estou no deserto. Mas eu vou sair com certeza. Então o deserto é um lugar de dependência. Você não tem a quem correr. Você não tem a quem pedir socorro. Você não tem a quem buscar refúgio. Deserto é lugar seu e de Deus. É lugar de jejum. É lugar de oração. É lugar de você rasgar sua alma. É lugar de você chorar, de você gritar, de você... É um deserto. Porque deserto é um lugar de dores. Eu sei quantas noites eu passei em branco chorando no deserto. Eu sei quantas vezes eu passei a noite gritando no deserto. Então, o primeiro termo que Deus estabelece para Josué, desde o deserto e do Líbano. Então, o deserto é um lugar de necessidade, de você... de depender de Deus na sua necessidade. É pobre de recursos, não tem recurso no deserto. Não tem comida, não tem água, não tem sombra, né? Porém, ele é rico da suficiência de Deus. Quando você está no deserto, Deus está ali do seu lado. Fica imaginando Deus nos pegando no deserto, nos pegando no colo. Deus, eu não vou dar conta de cruzar esse deserto. Não tem problema. Eu carrego você no colo. Você está me entendendo, meu irmão? Então veja bem, deserto do Líbano, toda a terra, o grande rio. O que é o grande rio? É onde nós aprendemos a depender de Deus na abundância. Rio fala de fartura, de água, de peixes, de alimentos. É onde a gente aprende a depender de Deus na abundância. Espiritualmente falando, a prova da abundância reprova mais do que a prova da escassez. Então não fique reclamando se você está no deserto. Não fique reclamando se você está no grande rio. Ele vai mais além ainda. Toda a terra até o grande mar para o poente. O que é o grande mar? É onde nós aprendemos a depender de Deus na profundidade,
na dimensão da sua grandeza. Toda profundidade esconde riqueza. Então o grande mar é onde eu encontro grandes coisas de Deus. Vou te dar um exemplo aqui de grande mar. Meditação da palavra de Deus. Quanto mais eu medito na palavra de Deus, mais Deus me faz conhecer da sua bondade, misericórdia e graça. Mais eu vou descobrindo as coisas. Por isso que eu falo, você tem que ler a Bíblia. 5, 10, 8 capítulos por dia. É o mínimo. É o mínimo que você vai ler. Eu levanto de manhã cedo todos os dias, de segunda a domingo. É a minha tenda pessoal com Deus. Eu tenho mais de 30 anos isso. Então, quando eu levanto de manhã, eu vou lá para a varanda da minha casa, tem uma rede lá. Eu pego a minha Bíblia, às vezes até no celular, porque eu tenho Bíblia no celular, e vou ler. E vou meditar. E às vezes eu paro num versículo e fico uma semana, 2, 3, um mês, 2 meses, meditando só num versículo, ou menos de meio versículo. E quanto mais eu medito nesse versículo, acredite, meu irmão, Deus vai me mostrando cada coisa, vai me revelando cada coisa, vai me falando cada coisa. Aí eu saio de casa, vou para o meu trabalho, às vezes eu estou atendendo as pessoas no meu trabalho e aquela palavra fica martelando aqui na minha mente. Então o grande mar é isso, meu irmão. É quando Deus, na dimensão da sua grandeza, Ele esconde toda a sua riqueza. E a riqueza maior está aqui na nossa frente, a Bíblia. Por isso temos que ler a Bíblia. E para concluir isso aqui, toda a terra, é o poente do sol. Onde o sol se põe? No poente. Ele nasce na nascente e se põe no poente. Então, no poente do sol, olha só, as nossas conquistas vai onde andamos na luz. Acabou a luz do sol? Descansa. Toma um banho, relaxa, vai ler um livro, vai ver um programa de TV, vai ouvir uma mensagem. Onde o sol se põe e as trevas chegam, nos tornamos limitados. Então espere nascer o próximo dia de novo. Foi o que Josué fez. Ele teve que tomar uma atitude, mano. Uma atitude de santidade. Ele chega e fala para o povo, olha, levanta, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. E ali, Deus mostrou para ele tudo conforme ele tinha que fazer, conforme ele tinha que ordenar aos sacerdotes, aos guerreiros, e eles cruzaram o Jordão. E eles sacudiram a poeira, esqueceram o luto por Moisés, porque ficar remoendo, irmãos, não vai mudar a situação. Essa palavra eu digo para mim mesmo, porque eu preciso ou precisava ouvir isso. Ficar relembrando, ficar remoendo, Gente, vamos tomar uma atitude. Deus falou muito claro aqui com Josué, no versículo 2, Moisés, meu servo, é morto, levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que dou aos filhos de Israel. A atitude é agora. No versículo 5, é a cereja do nosso bolo. Olha só o que diz aqui. Ninguém poderá te resistir. Todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O que eu aprendo aqui, meu irmão? Josué, se você fizer exatamente o que Moisés fez, não vai faltar alimento, não vai faltar água, não vai faltar sombra, não vai ter gigantes que não serão derrotados, não vai ter nações que vai se opor a você, não vai faltar nada. Assim como fui com Moisés, não faltou nada com Moisés.
O povo queria carne? Teve carne. O povo queria água? Teve água. O povo queria sombra? Tinha a nuvem. O povo queria luz? Tinha a tocha acesa em cima deles para caminhar à noite. Enfim, não faltou nada. A roupa não envelheceu, o calçado não envelheceu. Eu estou renovando, Josué, a minha aliança contigo. Então não fica com medo. Não fica pensando besteira, bobagens, asneiras. Levanta agora. Josué chega para aquele povo e fala assim, gente, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no vosso meio. Então o que é a santidade? Não é o tanto que eu tenho do Espírito Santo, mas é o tanto que o Espírito Santo tem de mim. Isso é santidade. Isso é relacionamento. Como é que eu consigo esse relacionamento? Através da palavra. Se você não ler, se você não meditar, como é que você quer que Deus conte os segredos deles para você? Se você não tem relacionamento com a sua palavra. Porque a Bíblia fechada é um livro como outro qualquer. Mas quando você abre ela, é Deus falando contigo. Então persevera na leitura. Um dos itens, vamos falar isso em outra oportunidade, mas um dos itens que Deus manda a Josué é, versículo 9, se não me engano. Deixa eu ver aqui. 9 não, 8. Não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Então fará prosperar o teu caminho e será bem sucedido ou bem-aventurado. Persevera na leitura. Tempos atrás eu ouvi de um pregador aqui da minha cidade, missionário, eu não leio a Bíblia. Na hora que eu vou pregar, eu abro a Bíblia lá e aquilo que o Espírito Santo mandar falar, eu falo. Eu fiquei imaginando assim, coitado daquele povo. Um pregador que não lê a Bíblia, ele não tem comunhão com Deus. Porque ele só vai falar, e quando é que ele vai ouvir? E quando é que eu ouço a voz de Deus, Nelson? Lendo a Bíblia. Quando você abre ela, é Deus falando com você. Quando você fecha ela e abre a sua boca, Deus ouve a sua oração. Então, quer ouvir a voz de Deus? Medite na palavra. Persevera nisso. Sabe por quê, irmão? Perseverança gera caráter. E o caráter gera o quê? Perseverança. Então, uma coisa leva a outra. Eu quero ser um grande... Já ouvi muitos jovens dizer isso para mim. Missionário, eu quero ser missionário. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Pois é, né? Então... eu quero fazer missões em tal país. Quantos capítulos da Bíblia você lê por dia? Você está entendendo, meu irmão? Deixa seu luto diário. Eu não sei qual tipo de luto você está vivendo. Josué viveu um luto pela morte de Moisés. Mas Deus chega para ele e fala assim, acabou o luto. 30 dias, chega, para de choramingar. Levanta-te agora. Não é amanhã, não é daqui a meia hora, daqui a uma hora, daqui a uma semana. Não, é agora. Levanta-te agora, versículo 2. Passa esse Jordão, porque esse povo vai herdar a terra que eu jurei aos seus pais que eu lhe daria. Amém? Que Deus te abençoe. Saia do luto e vá à luta. Compartilhe essa palavra. Manda aí para a pessoa que talvez você conheça, nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, no YouTube. Se você ainda não se inscreveu lá na nossa página, se inscreva. Se inscreva na nossa página. Nos ajude a divulgar a palavra de Deus. Que Deus abençoe você, a sua casa, o seu trabalho, a sua família, o seu ministério. Em nome de Jesus. Um abraço, fica com Deus. Amém.